Esta história não aconteceu em um reino distante, nem em uma floresta encantada, nem no tempo em que os bichos falavam, tampouco na época em que bruxas e fadas voavam, nem mesmo quando seu rei brincava que mandava. Às vezes, uma história surge do nada. Pode vir numa manhã acalorada ou numa noite enluarada. Acontece em um segundo e em um minuto acaba. Quase sempre, ela nasce verde de uma palavra, cresce amarelando em versos e só depois vai amadurecendo em estrofes, capítulos, páginas. E essas histórias nunca acabam. Existe história para tudo no mundo. As histórias celestiais, siderais e terrenas. Histórias que saem da cabeça, do pé, da boca e do coração. Existem histórias perfeitas e outras sem pé nem cabeça.
Por quê? O que você vai ser quando crescer? Ah, sei lá. E você? O quê? Por que quer saber o que vou ser? Sei não, por quê? Ah, já sei, mas não vou dizer. O quê? O que vou ser quando crescer? Qual é o doce mais doce? O doce perguntou pro doce.
quis o que não podia, o que não cabia, o que não seria. Como o super-herói que não seria, como as roupas que não lhe caberiam, como os sonhos que não poderiam. Até que um dia descobri os poderes de ser. Desde então, coube o que lhe cabia e pôde ser o que queria.
lembrança sempre chegava. Quase sempre quando o tempo se aquietava, aparecia de repente, no meio do nada, e ficava. Lembrança era o nome da menina. De tudo sabia, tudo memorava. Das coisas vividas e desvividas, jurava que ninguém duvidava. Ela era cheia de manias, tanto que até perdia a conta. Mas contava ela que adorava guardar em caixas, em livros, em armários, gavetas, o que fosse, qualquer insignificância que fosse. Uma folha de cor sem igual, embalagem de bombom, bilhetes em guardanapos, pedrinhas da beira do riacho, conchas do mar e, principalmente, as cartas de amor, para depois ler e chorar. Lembrança, menina, quem não tem, ela pode até se esconder, guardar, entrar numa gaveta e mofar, ou simplesmente apagar. Mas um dia ela se revela, feito aparição santa, feito retrato de um filme não revelado, feito cartas que se escreveram e não chegaram. O tempo na sua cabeça não tinha poeira. As coisas antigas eram sempre novas, e as novas tinham sempre um gosto antigo. A menina lembrança cresceu com a gente, tão mirrota, magra que só ela, mas tinha uma fome, oh, benza a Deus. Comia que parecia traça, traçando tudo que passava, fazendo desgraça. Lembrança sempre chegava. Lembrança sempre chega.
Me sinto muito legal, porque tô vendo minha segunda família fazer o que eles gostam. Já assisti mais de 1000 vezes, porque é muito legal. Sou da Ensino à Cidadania, lá eu faço aula de Humanidades e Música e no espetáculo eu faço parte da Contra-Regragem. Na Contra-Regragem eu aprendi que não é nada daquilo que você pensa, né? Por trás do palco. Hoje eu aprendi, né? Hoje eu faço montagem dos cavalos lá, dou uma ligada na luz, ver se tá tudo ok, se não tiver trocar bateria. Senti prestigiado, né? Que é aprender isso tudo, né? Me aprimorar mais. Né? E agora, em 2013, nós montamos esse, o Disse-me Dança. Esse também em parceria com o Mieja Chang, né? Então a coreografia teve a ideia de fazer uma interface entre dança e literatura. Escolhemos o autor Luciano Pontes, fazer trabalho em cima da obra de Luciano. Luciano é um escritor pernambucano. Bom, é um grande prazer trabalhar com a Encena. E uma característica forte do trabalho na instituição é essa criação coletiva, que a gente enfatiza, né? Que a gente estimula fazer uma criação em que as meninas do elenco também participem ativamente. E nesse, particularmente, isso foi muito forte, isso foi muito evidente. Fora essa questão da criação, eu, Mieja, Marquinhos e o elenco, elas também tiveram contato com outros profissionais. E todos eles tiveram contato com as meninas, falaram sobre o processo de criação. Para as meninas, para o elenco, não é simplesmente estar no palco e representar e mostrar o trabalho. É mais aprofundado, porque elas fazem parte de todo o processo de criação, ativamente. Eu acho que isso é um diferencial, é uma coisa muito importante dentro do trabalho que a gente desenvolve. E aí, então, caí nesse desafio, eu que sou uma pessoa de teatro, tendo como aporte a literatura, e não qualquer literatura, mas a literatura infanto-juvenil, pensando nisso para a dança. Né? Então, é uma triangulação aí, teatro, dança e literatura, que nos deu um processo muito instigante, né? Um processo que vai muito mais do que o artístico, um processo que vai pelo pedagógico, que vai pela apropriação estética da obra. Começamos esse trabalho
nessa interface da literatura com a dança, e tive como grandes condutoras desse processo as duas coreógrafas, que são competentíssimas no seu trabalho e que me disseram os caminhos a trilhar para pensar numa obra em dança, né? E aí, bom, surgiu Disse-me Dança, essa obra que tem como alimento fértil a obra do Luciano, e não um livro especificamente, mas a obra como um todo. Mas como fio dramatúrgico, a gente tomou como aporte 3 obras: Ouvindo as Conchas do Mar, Em Briga de Irmão Quem Dá Opinião e Carroça do Tempo. Foram os 3 livros que alicerçaram dramaturgicamente a construção do espetáculo. E aí a gente tenta contar uma história de um sujeito que vai crescendo, que vai brincando, que vai descobrindo os prazeres da vida e que vai se tornando adulto até galgar outros sonhos. E a partir disso a gente foi trabalhando as sensações, as indicações que o Luciano traz na sua obra, e aí fomos construindo a coreografia, né? Então esse processo todo foi costurado muito coletivamente. Era uma determinação que eu já tinha desde o princípio, por acreditar nesse trabalho coletivo. E aí, bom, o espetáculo está aí para que as pessoas possam ver e, sobretudo, para que as pessoas possam dialogar com ele. O processo todo foi muito desafiador, né? Desafiador porque é minha primeira direção em dança. Então, eu nunca tinha trabalhado com essa matéria do corpo em movimento, né? Mas, ao mesmo tempo, isso foi o desafio e isso foi a grande instigação, isso foi o grande motor para o trabalho, né? De pensar como uma história pode ser comunicada através da dança, através do movimento. E por aí os outros desafios foram se seguindo, né? Como pensar nisso sem um texto, sem a palavra falada propriamente dita, mas a palavra transformada em movimento. E eu acho que o Disse-me Dança representa, nesse projeto da Encena, o que mais trouxe isso mesmo, isso mais veio à tona, essa autonomia das crianças e elas pertencerem realmente ao espetáculo, serem donas, né, se apropriarem e serem donas também. A dona não sou eu, não é Valéria, a gente apenas dirigiu, né, e elas realmente conseguiram criar maravilhosamente bem esse espetáculo. O mais difícil, acho que é você lidar com as frustrações que os professores têm, né? A gente lida com um monte de frustração, assim, de achar sempre que uma pessoa pode dar mais e não dá, que um aluno ele pode ser mais responsável e às vezes não responde. Então, o mais difícil é você lidar, acho que, com a responsabilidade, né? São crianças, né? São pré-adolescentes, adolescentes, algumas já jovens, né? Mas é sempre um desafio lidar com esse tipo de público, porque tem uma responsabilidade que elas não estão acostumadas. Então, dá uma dor no coração quando você tem ensaio, falta um, ou quando uma quer... A gente sempre tem alguém que quer viajar e chora porque quer viajar, mas tem espetáculo e aí não pode viajar. Então, lidar com isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Eu estou há muito tempo na Encena e eu sempre acho que o público, eles não acreditam, né? E a gente está num fazer artístico que é muito bom, né? Que ele é reconhecido, os bailarinos que a gente dança conhecem a gente pelo mérito, não é? Então a mensagem eu acho que seria: acreditem. Faço parte do espetáculo Disse-me Dança e também sou professora da Encena Arte e Cidadania. A minha história com a Encena é antiga, né? Já fazem 15 anos que eu faço parte da Encena e ela veio meio que um transformador de vida, que antes que eu não tinha expectativa de vida e hoje eu vejo um mundo completamente diferente do que eu imaginava. Através da dança, através da minha formação na dança, ela me proporcionou algo diferente. Eu entrei na Encena, eu tinha 9 anos de idade, comecei fazendo aula de dança popular e balé clássico. E através disso eu fui entrando em outros espetáculos da Encena e a partir do momento que eu entrei, estou lá até hoje, me tornei professora de dança e para mim é uma emoção muito grande poder compartilhar com minhas alunas hoje o que eu necessitei no passado, né? Que antes de tudo que eu precisava foi a Encena que me deu, como se fosse uma família. E hoje em dia eu posso transmitir tudo isso para minhas alunas, porque eu sei realmente qual a necessidade delas. É bastante emocionante para mim falar sobre isso, porque eu não sabia como ia ser a minha vida. E a dança me proporcionou um futuro melhor. E hoje eu conto vitória da minha vida, mas antes eu não tinha como contar essa vitória, mas hoje
Hoje eu conto Vitória e eu estou aqui, nesse teatro. Sou professora. Como eu já participava do balé, da encena, não teve nada difícil, as meninas me aceitaram muito bem. Eu fiquei muito contente, porque tantas professoras já me conheciam, como todo mundo já me conheciam. Nunca morreu dentro de mim a dança que eu sempre preservei, sempre existia, desde que eu entrei na encena. E aí, quando eu recebi o convite, né, eu fiquei super contente, não pensei nem 2 vezes, eu aceitei na hora. Ela disse, eu vou lhe dar um dia para você pensar. Eu disse, não precisa não, já vou, já quero. E eu fiquei muito contente pela recepção calorosa que eu tive e fazer parte desse grupo. Como eu disse para você, não é apenas só por dançar, não. É porque isso já faz parte da minha vida, já faz parte da vida da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, da minha família toda. Então a dança, ela reconstruiu a minha vida, reconstruiu meus pensamentos. A gente vai crescendo a cada apresentação, a cada dia, a gente vai aprendendo mais, a gente vai crescendo mais. Eu fui criança na encena, sou jovem na encena e pretendo ser uma mulher na encena também, porque é um lugar que eu me sinto bem acolhida e me sinto respeitada e valorizada também. Na encena Arte e Cidadania, aula de balé, música e humanidades, Disse-me-dança. Eu fiquei muito alegre. Quando eu queria sair para algum canto, eu não podia porque eu marquei compromisso. Vem, Emily e Clara. Essa é Emily e essa é Ana Clara. Disse-me-dança.